Você já ouviu falar sobre esse livro? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, é uma leitura inquietante e é a minha favorita. Então, caso não tenha ouvido falar, eu recomendo bastante. Mas, enfim, esse livro ele nos ajudará a refletir uma questão muito recorrente, que é como a nossa mente escolhe uma solução frente a tantas outras de um determinado problema, como os nossos sentimentos lidam e como os nossos sentimentos ditam a nossa tomada de decisão frente a um problema ou outro. Isso é através de uma discussão trazida na metade do livro, na qual ele diz sobre a heurística do afeto e a heurística da disponibilidade. Pense comigo em dois pares de doença: diabetes e acidentes. Os entrevistados da pesquisa disseram que diabetes é menos frequente 13 vezes do que acidentes. Ou seja, de acordo com os entrevistados, o acidente mata 13 vezes mais do que a diabetes. Sendo que a proporção real é de uma morte por acidente a cada 4 por diabetes. Outro par de doenças seria derrame ou acidentes. Os entrevistados, 80%, falaram que 80% é mais comum morrer por acidente do que por derrame, sendo que derrame mata o dobro do que acidentes. Mas qual a lógica disso? A lição disso, ela é clara. Ela diz que a mídia, ela não só molda o que nós vemos nela, mas ela também é por nós moldada. Porque qual desses casos são mais noticiados? A morte de uma pessoa por diabetes ou uma pessoa que volta do carnaval e se acidenta? Enfim, a busca disso é a via de mão dupla, tá? E falando em disponibilidade, pense em disponibilidade como uma série de eventos em cadeia, na qual determinada coisa é noticiada, essa coisa noticiada é comentada e de acordo com as pessoas comunicam sobre aquela notícia, essa notícia ela é aumentada, ela ganha, imagine comigo, uma bola de neve, ela vai ganhando. Então, ou seja, se ela está sendo muito comentada, ela irá aparecer por mais tempo. Aparecendo por mais tempo, nós vemos mais tempo aquela notícia e chegamos à conclusão, ok, isso aqui é um problema, porque aquilo está nos rodeando, o medo está sendo colocado. Um exemplo que o livro traz é de um antigo bairro da cidade de Nova York, Love Canyon, que fala que lá era um local de dejeitos de material tóxico e devido à grande chuva que foi tendo, aquele material tóxico acabou se submergindo. E com isso veio os fortes odores e um nível de contaminação acima do ideal na água. Ok, isso foi noticiado. A população começou a ficar realmente incomodada. Por quê? Porque a minha água que eu estou bebendo está contaminada acima dos níveis normais. Por quê? Porque na minha casa onde eu tô, o odor tá muito fedido, não tá dando pra ficar aqui. E a mídia lá. Vamos lá mostrar Love Canyon, porque as pessoas estão falando sobre Love Canyon e nós temos um motriz, um gás que vai alimentar isso. Ok. Com isso as pessoas comentaram mais. Uma semana depois, o tipo de notícia que estava passando era um dossiê Love Canyon, com caixões de bebês vazios, falando do diversos malefícios que aquele nível de contaminação e aquele odor poderiam trazer, fora ao solo também, né? Então tava pegando muito nisso. E no meio desse caos, eu tô falando assim, mas imagina um caos, né, de mídia jogando o negócio, as pessoas comentando sobre aquilo, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Tinham pessoas, cientistas da área, falando, galera, esse problema está sendo superestimado. Nós estamos pegando níveis de contaminação da água elevado? Estamos. O odor está fedido? Está fedido. Mas eu acho que nós devemos pensar nesse problema. E as pessoas falavam, será que é? E não era isso. As pessoas continuavam porque aquilo ali era... o motor já estava bem alimentado, já estava bem servido com as notícias e como a população estava lidando com aquilo. Então, essas pessoas elas foram meio que deixadas de lado, né? E com isso, o governo, na época, gastou muito dinheiro. No livro não fala o tanto, eu também achei. Mas gastou muito dinheiro porque pessoas tiveram que sair de lá. O governo pagou com dinheiro público para a retirada dos moradores de lá para outro local. Isso foi em 1979.
Em 1980 já veio um regimento de meio ambiente que preconizava o bom tratamento da água, o bom tratamento com os rejeitos tóxicos. Então, a lição nisso aqui é uma clara heurística de disponibilidade, né? Pois nós vemos como o problema foi relatado, como nós lidamos com aquele problema e como as políticas públicas se portaram diante dessa comunicação entre os meios de comunicação e a população em si. Outro exemplo muito interessante que o livro cita é sobre o composto alar, que é um composto químico que era usado para aumentar o tamanho das maçãs, melhorar a aparência visível das maçãs, né? E foi feito um estudo que em altas concentrações o alar ele era cancerígeno para camundongos. E bastou apenas esse estudo para gerar todo aquele heurística de disponibilidade que nós já estamos comentando, né? Pois as pessoas falavam, meu Deus, o que eu estou consumindo aqui é algo que é cancerígeno para mim, eu não posso mais consumir maçãs ou suco de maçãs. Chegou a um ponto de que as pessoas falaram, nossa, onde que eu descarto esse suco de maçã que eu comprei? É no lixo normal, eu tenho que levar para o governo. E artistas foram ao Congresso falar o quanto aquilo era importante, o quanto aquilo estavam matando de fato várias vidas e como aquilo era prejudicial. E no meio desse todo esse tornado, né, de informações, haviam pessoas falando, olha, o estudo foi feito em grandes concentrações em camundongos, né, um estudo ali feito, né, a gente não sabe numa grande quantidade um outro estudo foi feito, qual quantidade, se ela é prejudicial ao humano do mesmo tanto que um camundongo, pessoas que nem lá no Love Canyon, totalmente ignoradas. Vamos continuar aqui que a gente tá com medo e isso, né, vai garantir a nossa tomada de decisão da maneira correta, porque o nosso medo está nos guiando, né? Vamos frente a isso, que é basicamente o que acontece, né? Não só hoje, mas em toda a história, né? Como os nossos sentimentos de fato estão ligados a isso. E praticamente, acho que um exemplo muito bom disso é quando um pai está esperando uma filha chegar tarde da noite. Esse é outro exemplo do livro. Desculpa, mas esse livro é fantástico. É outro exemplo que ele fala que o pai está às 3 horas da manhã e está esperando uma filha chegar da balada ou de algum lugar que ela foi. E o que vem na cabeça do pai não é falando, nossa, ela vai chegar bem e tal, ela tá chegando. Não. O que vem na cabeça do pai é, putz, tá de noite, tá muito tarde. Minha filha, a maior taxa de assassinato é de noite. Oh meu Deus, eu vi no jornal que 20 pessoas morreram de noite. E ai meu Deus, agora... Ou seja, ele está pensando no denominador. Ele esqueceu de colocar o numerador nessa questão. Então, praticamente, coletivamente falando, nós não sabemos lidar com o problema. Ou o problema ele é ignorado, por ele não acha ser um problema totalmente percebido por nós, e ele acaba sendo ignorado, ou nós usamos toda a munição possível naquele problema, ou a gente é 8 ou a gente é 80 nos problemas. E o livro ele traz muito essa questão jogada à gestão de política pública, né? De como o gestor público irá tomar a tomada de decisão para que a população não sinta-se com medo do que está passando, para que a população ela sinta-se segura com aquilo. E como ela vai se sentir segura se é com aquele problema que ela está demasiado medo, seja solucionado. No final, ele até comenta sobre como a nossa democracia ela toma caminhos que são trilhados às cegas, né? Mas é tão incrível que esses caminhos que são trilhados às cegas são os caminhos que nos levam a um caminho certo, né? Porque se você for parar para pensar em Love Canyon, como eu havia dito, medidas de proteção ambiental foram criadas por causa de Love Canyon. As pessoas foram tiradas de lá, incentivo público para melhorar o descarte de lixo tóxico foi melhorado. O alar, que foi um composto químico, ele foi retirado da FDA, mas depois ele foi visto que em humanos a concentração que foi usada em camundongos, que já era alta, não era cancerígeno em humanos. Mas enfim, essas coisas trilham, além de nos unir como sociedade, como comunidade, além de nos unir,
eles ditam o rumo que a democracia irá tomar. Agora nós estamos passando por um momento delicado, nós estamos frente a um vírus novo, né, que é o corona, e com isso, esse vírus ele está ditando diretamente a forma nossa com o medo de como as políticas públicas estão se levando com isso. A gente está vendo uma queda em todas as bolsas de valores do mundo, de acordo com a prospecção, né, que os investidores têm com o vírus, de como ele vai afetar a economia mundial, porque as pessoas estão sendo isoladas, porque o medo em si está gerando tudo isso. A gente está refém desse medo, né? Então, o que é de grande valia nisso aqui é entender que, bem, eu sou regido pelas minhas emoções. Eu prefiro pensar em como eu me sinto diante daquilo, se eu me sinto bem ou se eu me sinto não bem, se eu me sinto mal. E aí sim eu parto e faço as minhas presunções e sim eu realizo as minhas ações. É entender o que esse medo está fazendo comigo e como esse medo pode ser amenizado em toda a situação.